Então, bora lá. Aula 35.1, página 381. Vamos, enfim, estudar com um pouco mais de detalhes a famosa regra de 3. Bom, então aqui tem uma parte de uma explicação sobre regra de 3 que está na apostila de vocês, aí na página 381 mesmo, para reforçar, e ele vai trazer uma sugestão e eu vou trazer outra sugestão, tá? Então aqui será tratado de duas maneiras diferentes. Óbvio que o objetivo é facilitar, não é atrapalhar. Então na hora de vocês escolherem o procedimento, testa um, testa o outro, escolha um e mantenha naquele, não precisa ficar alternando, tá? Então, a apostila traz uma metodologia de se preencher tabelas para algumas pessoas serve a melhor maneira, e eu trago outra metodologia um pouco mais, pelo menos para mim, né, prática, para que a gente resolva. Beleza? Então aqui tem um procedimento. Em primeiro lugar, identifique as grandezas envolvidas se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Isso aqui é fundamental, independente da estratégia que você for utilizar para resolver a sua regra de 3. Identificar se a grandeza é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional é fundamental, fundamental. Daí para frente, aí é a metodologia que a apostila traz de sugestão. Ó, basta construir um quadro, acrescentar a coluna, tá? Então, essa é a metodologia que a gente tem aqui na apostila de vocês. Então, a gente pode ou não fazer, depende muito do método que você for escolher. Agora, em primeiro lugar, identifique se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso é fundamental em qualquer método, tá? Então, vamos para o primeiro. Tá aqui, né? Página 381. A gente tem um exemplo. Marcela é tradutora de inglês-português e trabalha para uma empresa recebendo R$ 45 por hora. Em um mês, ela faturou R$ 5.760. Quantas horas Marcela trabalhou para esta empresa neste mês? É um problema de regra de 3. Clássico, tá? Que hora que eu vou fazer a interpretação, se é diretamente ou se é inversamente proporcional? Na interpretação do enunciado. Já na interpretação do enunciado, você já vai partir para a sua estratégia tendo na cabeça se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional, certo? Então a gente já teve duas aulas sobre isso, mas se houver necessidade a gente retoma, é um assunto muito importante, não tem problema nenhum. Como é diretamente proporcional? Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Se uma grandeza diminui, a outra diminui também, certo? Então isso são grandezas diretamente proporcional. Inversamente proporcional é justamente o contrário. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se uma grandeza diminui, a outra aumenta, certo? Então isso é inversamente proporcional. Então notem aqui, ó, quais são as grandezas envolvidas: horas de trabalho e valor pago, valor recebido, na verdade, valor recebido. Então assim, se a pessoa trabalhar mais, ela vai ganhar mais? Sim. Então, quanto maior a quantidade de horas de trabalho, maior também será o valor recebido. Quanto menor for a quantidade de horas de trabalho, menor também será o valor recebido. Então aqui já tenho um problema de grandezas
diretamente proporcionais. Então, ó, já sei, diretamente proporcional, aí você já vai para o seu procedimento, beleza? O procedimento da apostila, inclusive está aí, né, a resolução da apostila é essa aqui, né? Então aqui esse é um exercício simples, ele não montou tabela, né? Tem, não, na verdade desculpa, na verdade tem uma tabela antes que eu acabei não colocando para não ficar muito extenso. Na página 382 lá tem a tabela, né? Então montou a tabela até chegar na parte do cálculo que é a regra de 3, certo? Então aqui ele montou assim: uma hora está para R$ 45, assim como X horas está para o montante que a pessoa recebeu, que é 5.760. Lei fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao dos extremos. O famoso multiplicar em x, certo? 45 vezes x, 45x. Uma vezes esse, 5.760, certo? Então, aqui, ó, lembra o princípio multiplicativo? Eu tenho que isolar o x. Para eu tirar esse x daqui, eu tenho que dividir por 45. Tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado da equação. Então, por isso que aparece aqui que a gente acaba economizando essa passagem aqui, quando a gente diz que quando você tem um número aqui, a gente coloca ele do outro lado com a sua operação inversa. Não é sinal, operação inversa. O 45 está multiplicando, do outro lado ele passa dividindo. Dividiu, deu 128. Beleza? E aí, o que eu vou trazer aqui para vocês de novidade? Deixei um link aqui, certo? Vocês vão clicar aqui nesse link e a gente vai para uma calculadora de regra de 3 e não só regra de 3, certo? Por que isso? Por que eu estou trazendo isso? Porque esse tipo de conteúdo a gente faz muitos exercícios, muito exercício para pegar prática. Então, vocês vão fazer muitos exercícios para pegar prática. Então, assim, a gente precisa saber se está certo ou não, né? Até na hora de montar, eu preciso saber se está certo ou não para mim poder continuar com o meu procedimento. Então, aqui, ó, tá vendo? Essa ferramenta aqui, online, gratuita, ela, além de regra de 3, tem tudo isso aqui, ó, conversor, fatorar, MMC, MPC. Muito bom, muito bacana, muito legal. Claro que serve para conferir, como uma ferramenta de auxílio, né? Porque a gente vai fazer prova manual, a gente vai fazer vestibular, a gente não vai usar isso. Então, é uma ferramenta de auxílio, não é a partir daqui que a gente vai aprender. A gente vai aprender com a mão na massa, fazendo os exercícios. A gente vai utilizar para conferir se a gente está fazendo certo. Beleza? Então, olha, notem lá como é que foi montado. Ó, notem aqui que a gente vai ter que, até para isso serve para a gente treinar na hora de colocar na ordem certa. Olha aqui, ó. O x, que é o valor desconhecido da nossa proporção, está aqui em cima, certo? Então não dá para eu montar 1 sobre 45x sobre 1760 aqui na minha calculadora online. Porque aqui não tem como eu mudar ele de posição. Aqui é o nosso valor desconhecido. Então a gente tem que fazer assim, olha. 1 hora de trabalho está para R$ 45. Aí, se você colocar aqui 5.760, olha lá como está dando um resultado diferente. Fala assim, mas 1 hora de trabalho está para R$ 45. 5.760 não está batendo. Não está montada de maneira correta. Não está montado de maneira correta. Como é que eu poderia montar para que eu chegasse no resultado correto? Então, vamos lá, e a gente já sabe o resultado e a gente vai testar, certo? Então vamos lá. 1 hora está para R$ 45. Beleza. 5.760 vai... Não deu. Não tá batendo.
Não está dando certo. Então, para um pouco e pensa porque o que está dando, o que está dando errado. O que está dando errado? O que está dando errado? Notem o que está dando errado. Eu estou colocando a hora aqui. Eu estou colocando a hora aqui. E a pergunta é quantas horas tem que trabalhar. Então não está fazendo par, não importa. Eu colocando o 1 aqui, nessa primeira casa, se eu colocar o 45 aqui não dá certo. Se eu colocar o 45 aqui não dá certo. Por quê? Porque tempo tem que estar para tempo, valor para valor. Então notem aqui, olha. Ó, tempo está para tempo. Valor está para valor. 1 hora para determinada quantidade de horas. 45 aqui reais, aqui é dinheiro e aqui é dinheiro. Dinheiro para dinheiro, hora para hora, certo? Então na hora de montar aqui, a gente tem que fazer esta proporção corresponder. Então, ó, notem aqui, ó, 1 hora. Aqui embaixo vai ser dado em horas. Ele vai colocar vírgula 00 como se fosse reais aí, mas depois que a gente tem que interpretar, porque a calculadora não vai interpretar pra gente, certo? Não sei. Então aqui eu falo 45 reais, certo? 45 reais. Olha como agora eu leio. 45 reais está para 1 hora de trabalho, assim como o total 5.760. 5.760 está para quantas horas? 128. Agora bateu, certo? Então, até nisso, essa calculadora nos auxilia a montar, porque tem muita gente que acha que assim, qualquer lugar que eu colocar na regra de 3 vai dar certo. E não é assim não. Na verdade, eu acho que a única coisa que vai fazer com que a pessoa erre uma regra de 3 é colocar os valores no lugar errado, de maneira que não se cria uma proporção. A única forma de dar errado é essa, certo? Então, notaram a diferença? Então, olha, valor para valor, tempo para tempo. Por quê? São grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então deu 128 certinho, que é o que a gente viu aqui na aula. Legal, né? Beleza. Então, saibam utilizar, tá? Como uma ferramenta para auxiliar vocês. Bom, aqui nós temos o segundo problema. Também é da apostila. Então, já aproveita, já vai fazendo a apostila, tá? Vai preenchendo a apostila aí. Aquele lá era da apostila, esse é da apostila também. João é motorista de caminhão. O caminhão que ele dirige possui um tacógrafo. Tem a explicação, inclusive, na apostila, o que é um tacógrafo. É um limitador de velocidade, tá? Que limita a velocidade, tá? A velocidade média em 60 km por hora. Dirigindo este caminhão a essa velocidade, ele gasta 6 horas para cumprir certo percurso. Mas se for sair de uma cidade A para uma cidade B a 60 km por hora, ele demora 6 horas para chegar lá. Quanto tempo ele gastará para percorrer o mesmo trecho se dirigir a uma velocidade de 100 km por hora? Vamos interpretar, tá? A sugestão do quadro aí da apostila, nesse eu coloquei, certo? Vamos lá. Lembra que a gente viu? Essa é uma das razões inversamente proporcional que a gente mais vai utilizar, velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo e vice-versa, certo? É fácil. Quando você está concentrado para ler o exercício e já pensar nisso antes. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, essas são grandezas inversamente proporcionais. Esse valor que está aqui no meio, se vocês estiverem se perguntando, faz parte da estratégia da apostila, que ele diz assim: cria uma tabela, está lá na primeira tela, cria uma tabela e coloca um valor intermediário para você poder ter certeza se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então fica a sugestão, se vocês não conseguirem ler, né, se alguém não conseguir ler e interpretar, tenta fazer isso. Então olha aqui, por que a apostila traz essa sugestão. Então notem aqui, ó,
A velocidade era 60, ele dobrou para 120. Beleza, olha o que aconteceu com o tempo. Diminuiu pela metade. Aí a pessoa, tenho certeza que é inversamente proporcional. Mesmo porque a lei do inversamente proporcional, ou padrão, eu mostrei para vocês, certo? Olha, 6 vezes 60 dá 360. 3 vezes 120 dá 360. O inversamente proporcional a gente multiplica pela coluna, certo? Pela coluna. Não é em forma de x. Então, aí ele chega com uma pergunta aqui. Ele fala aqui, eu quero saber 100 km por hora, quanto tempo eu vou conseguir. Então, vamos ver aqui como é que a apostila traz a sugestão. Depois a gente vai voltar lá na calculadora de novo. Então, nesse caso aqui, olha só o que ele fez. Exatamente o padrão que eu falei para vocês. Exatamente o padrão. Olha só, 60 vezes 6. 60 vezes 6. Certo? Ele não montou e fez em regra de curva. Porque senão ficaria 60 vezes x. Concorda? Se fosse em regra de 3, ó, 60 vezes x e 6 vezes 100. Não daria certo. Porque é inversamente proporcional. Então, notem, quando a gente interpretar que é grandeza diretamente proporcional, a gente monta, 60 está para 6, 100 está para x e multiplica em regra de 3, diretamente proporcional. A gente multiplica em regra de 3 e quando for inversamente proporcional, a gente multiplica pela coluna dele. Então fica lá, ó, 60 vezes 6 igual a 100 vezes x, certo? Claro que tem uma diferença, né? Tem uma diferença se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. Então fiquem atentos. Aí o resto você já sabe o procedimento, né? Tem que isolar o x, o número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí tem uma transformação que foi feita também, tá? Porque dá 3,6. 3,6 horas. Então, 3 horas inteiras, 0,6 horas a gente transforma em minutos. Como? Cada hora tem 60 minutos. Então, 0,6 vezes 60 vai dar 36. São 36 minutos. Então, ele vai gastar 3 horas e 36 minutos. Vamos ver como que a gente pode montar? Então, olha aí, do jeito que está, como é que a gente pode montar lá, certo? Então, notem que aqui ele está preparado para montar, para multiplicar pela lei da proporção. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele multiplica esse com esse, certo? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, notem que se você quer um número vezes o x, quem era? Era a velocidade nova, que era 100, certo? Era 100, que ficou 100x, 100 vezes x. Então, aqui vai a velocidade que era a dada no enunciado. 60 e para 6. Olha lá, já deu o 3,6 direto. Ah, mas professor, como é que você montou assim e tal? Porque eu notei que o 60 tem que multiplicar pelo 6 e o 100 pelo x que eu quero descobrir, certo? Então, como o x ele está sempre aqui, aqui eu tinha que colocar o 100 para multiplicar por ele. E aí, aqui, velocidade, em cima, velocidade está para velocidade, aqui embaixo, tempo está para tempo, né? 6 horas para 3,6 horas. Beleza, então dá para fazer tranquilo, tal. Trouxe um exemplo pelo método que eu faço, certo? Pelo método que eu faço, então, que é o método das setas. Esse método para a regra de 3 composta será fundamental, porque a regra de 3 composta para fazer por esse método de tabela é praticamente inviável, é muito difícil, é muito longo. Então a gente faz pelo método da seta. Como que é o método da seta? Peguei os dados lá, 60 para 6 horas, 80 para x horas. Aqui eu mudei, tá?
mesmo enunciado praticamente, vai de uma cidade A para a cidade B. Se ele for a 60 quilômetros por hora, demora 6 horas. Se ele for a 80 quilômetros por hora, demora quantas horas? Não sei, certo? Então, essa seta para cima, a gente escolhe. Coloquei a primeira seta para cima, certo? Coloquei a primeira seta para cima. Poderia ser para cima, poderia ser. O outro exemplo é para baixo. Tanto faz. A primeira é escolhi colocar para cima. Agora eu vou analisar. Você fala assim, ó, se eu aumentar a velocidade, diminui o tempo. Então, ó, seta para cima, seta para baixo. Enquanto um aumenta, o outro diminui. São inversamente proporcional. Isso vai fazer com que, na hora de eu multiplicar em regra de 3, eu tenho que inverter o lugar. Inverter. Notem aqui, ó, 6 em cima, x embaixo. Na regra de 3 eu coloquei x em cima e 6 embaixo. Esse é o método que eu faço, tá? Eu faço assim. Eu não faço a multiplicação pela coluna, porque eu não preencho aquela tabela da apostila. Se a gente preencher a tabela, vocês têm que fazer o de cima pelo de baixo, igual o de cima pelo de baixo. Eu interpreto a situação e se é inversamente proporcional, eu inverto. E inversamente proporcional, eu inverto uma das razões. Qualquer uma serviria, tá? Qualquer uma. Aqui no caso foi invertida essa aqui. Mas se eu tivesse invertido essa, também serviria. O importante é, se é inversamente proporcional, eu tenho que inverter antes de aplicar a regra de 3. Aí eu fiz a regra de 3 normal, produto dos meios, 80 vezes x é igual ao produto dos extremos, 60 vezes 6. Isolo x de um lado, 4,5 nesse caso, 0,5 é 30 minutos. Beleza? Então esse é o método que eu faço. E aqui outro exemplo, só que agora é diretamente proporcional. Então notem, aqui a primeira eu coloquei a seta para baixo, certo? Coloquei a seta para baixo. Aí eu analisei assim, bom, para fazer 16 calças, esse alfaiate gasta 24 metros de tecido. Se ele tiver uma encomenda de 10 calças, ele vai gastar mais ou menos tecido? Menos calça, menos tecido. Olha aí, tá vendo? As duas setas estão iguais. As duas setas estão iguais, está para baixo. Diminui o número de calças, também diminui o número de tecido. É diretamente proporcional. Então, na hora de montar, eu já monto do jeito que está lá, não preciso inverter ninguém. 16 sobre 10, 24 sobre x. Multiplica em regra de 3. 16x, 240, tal. Certo? Então, notaram a diferença? Notaram a diferença? Esse é o método que eu faço, tá? Esse é o método que eu faço. Cadê? Meu Deus. Aqui, certo? Aqui. Então, 60 está para 6, 80 está para x. Inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Inversamente proporcional, antes de montar a regra de 3, eu inverto, eu não preencho tabela, eu inverto, certo? Vou inverter qualquer um dos dois, vou inverti esse aqui, o segundo, multiplico, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, é a regra de 3. Se é diretamente proporcional, eu pego do jeito que está e já multiplico em regra de 3, isolo x, acabou. Então, assim, eu costumo dizer para os meus alunos que só erra esse tipo de questão quando você coloca um valor no lugar errado. Porque eu acho muito difícil alguém errar a multiplicação e a divisão. Porque é o que tem que fazer aí. Uma multiplicação e uma divisão. Regra de 3, é uma multiplicação e uma divisão. Certo? Então aqui, ó, nós temos, né, alguns exercícios para fazer, tá? 6 exercícios aí para fazer no caderno. Tem que copiar o enunciado, gente, não vamos perder a grafia da mão, certo? A gente está fazendo muita coisa, vamos fazer no caderno. Por favor, coloquem lá, caderno 4, página 382, hora de praticar no caderno, coloca a data e anotem, façam com calma, né? Vai ser até um exercício de, né, para vocês saírem, né, dessa rotina online também. Copia, faz. O que faz depois?
vai lá na calculadora online e confere o seu resultado, certo? Nós vamos ter a live ainda, bom, mas mesmo assim, bateu. Professor, bateu, mas mesmo assim, fiquei, vamos fazer junto na live, beleza? E esse, para que vocês coloquem no formulário, o desafio, que é o do formulário. Então, certo? Aqueles lá no caderno, esse aqui no formulário da aula. A orientação de estudo são os exercícios, né, que foram propostos na apostila para fazer. Esses aqui, ó, não precisa copiar o enunciado, tá? Então eu não vou ficar dando trabalho à toa para vocês, só para vocês ficarem com a pilha de trabalho. Eu estou recomendando aqueles que eu julgo necessário, aquela quantidade que eu julgo necessário. Então esses aqui, ó, desta página aqui na apostila, não precisa copiar o enunciado. Então esse é só responder. Aqueles, vamos copiar o enunciado, vamos responder para ir pegando prática na resolução dos exercícios. E os do em casa, que é para ser feito no caderno também, nesta aula, nessa primeira parte do 1 até o 3. Aí depois a gente vai fazer o resto na segunda parte dessa aula. Beleza, gente? Valeu, obrigado pela aula, até mais.